Presidente, Sr. Presidente dos Deputados, eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Dr. Rui Grilo e agradecer antecipadamente as informações e os esclarecimentos que poderá prestar a esta Comissão. Tal como sabe, estamos a fazer um trabalho no âmbito desta Comissão de Inquérito sobre a atuação do Estado e do Governo no âmbito do programa E-Escolas e da Fundação para as Comunicações Móveis. O Dr. Rui Grilo exerceu durante bastante tempo, durante um tempo fundamental, as funções de coordenador adjunto do Plano Tecnológico e, se não me engano, chefe de gabinete do Dr. Carlos Zorrinho. Pela nossa parte, no momento da elaboração da lista de pessoas a ouvir nos nossos trabalhos, nós adiantámos a proposta de que fosse ouvido o Dr. Carlos Zorrinho e o Dr. Rui Grilo pelas funções que exerceram nessa área. E por uma questão de agenda, por uma questão de agenda das pessoas envolvidas, chegou-se à conclusão que o Dr. Rui Grilo viria antes do Dr. Carlos Zorrinho e por mais nenhuma razão em especial, julgo eu. Nós temos 3 ou 4 questões principais que gostaríamos de colocar a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, tendo em conta de facto a intervenção que teve e a atividade nesta área, eu gostava que começasse por nos dar uma pequena síntese da atividade e da intervenção que teve neste âmbito e nesta área, as atividades que tem desenvolvido, antes, durante e depois do plano tecnológico, que papel é que teve, de facto, no plano tecnológico, quais foram as funções nessa altura e já agora, para enquadrar, de facto, este percurso que Vossa Excelência teve neste processo, o enquadramento das atividades desenvolvidas antes, durante e depois do plano. E peço que corrija se eu estiver enganado, ou que possa confirmar ou corrigir. A informação que temos foi que, antes de desenvolver as suas funções no âmbito do plano tecnológico, era nosso vizinho, portanto, trabalhava aqui no quadro da Assembleia da República ou no quadro político-partidário. Gostava que nos pudesse dar esse esclarecimento, essa correção, e gostava que confirmasse se é verdade que atualmente desempenha funções de coordenação e de responsabilidade na área da educação na empresa Microsoft. Gostava que confirmasse esta informação ou que a clarificasse. Sobre a sua participação no programa E-Escolas, segundo ponto, digamos assim, gostava de perguntar que contactos é que realizou no âmbito do programa E-Escolas ou acerca do programa E-Escolas com representantes das empresas, seja ao nível dos operadores, TMN, Vodafone, Sonaicom, seja ao nível de empresas que, digamos assim, estiveram associadas ao programa E-Escolas, como é o caso da Intel, da Microsoft, JP Sacoto ou outras empresas. Ainda a propósito das funções que exerce atualmente, eu gostava de perguntar, penso que este é um ponto também com interesse para todos, se no âmbito das funções que atualmente desempenha, e partindo do princípio que é correta esta informação de que desempenha essas funções na área de educação na empresa Microsoft, se no quadro normal das suas funções se desenvolve contactos em nome da empresa junto de entidades públicas, junto do Estado, junto de algum ministério ou do plano tecnológico, ao fim e ao cabo. Em que momentos é que, enquanto coordenador adjunto do plano tecnológico, em que momentos realizou esses contactos, se os houve, com estas empresas que eu mencionei, e o que foi tratado nesses contactos, nessas conversações, nesse trabalho de articulação. Outra pergunta, que eu numerei como 2.2 para ajudar, que participação teve na elaboração dos acordos e das negociações que foram formalizados e assinados
nomeadamente entre o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e a Intel, e entre esse mesmo Ministério e a Microsoft para este programa E-Escolas, na sua qualidade de coordenador adjunto do Plano Tecnológico. E esta pergunta está relacionada com a seguinte, tendo em conta a articulação interministerial que competia ao próprio Plano Tecnológico, e este foi um ponto muito sublinhado e muito valorizado sempre por parte do Governo e por parte do Gabinete do Plano Tecnológico. Daí a pergunta sobre a participação no quadro das negociações que resultaram na formalização de acordos e contratos entre o Ministério das Obras Públicas e a Intel e a Microsoft, etc. E, ao contrário, relativamente ao Ministério da Educação. Ou seja, por que motivo essa articulação interministerial não se fez sentir, ou não existiu, no que diz respeito ao Ministério da Educação, desde o início e praticamente durante toda a condução do programa E-Escolas, porque nós já pudemos apurar nas nossas reuniões que é praticamente só no E-Escolinhas, quando entra em campo a operação com os computadores Magalhães, que o Ministério da Educação assume aqui um papel mais ativo, mais decisivo até, e não nada que se compare em relação à etapa anterior dos portáteis do E-Escolas. Terceiro grupo de questões sobre a gênese, digamos assim, o nascimento do programa E-Escolas. Gostava que nos desse um testemunho sobre a informação que tem e o conhecimento que tem de onde surgiu a ideia do programa E-Escolas, como nasce este processo e como nasce esta proposta, qual foi a sua participação no processo que deu origem ao lançamento deste programa, qual foi o seu envolvimento e o papel que desempenhou, e qual foi o papel do plano tecnológico e da estrutura que conduzia esse plano, ou seja, o seu papel individualmente e o papel da estrutura em que estava com responsabilidades diretivas. Quarta e última questão. Eu queria que o Dr. Rui Grilo pudesse dar nota sobre aquela que foi uma das primeiras iniciativas do Plano Tecnológico. Sabemos que o Plano Tecnológico foi lançado, segundo os documentos oficiais, em 24 de novembro de 2005. Ora, logo em dezembro do mesmo ano, muito pouco tempo depois, o relatório do Plano Tecnológico dá conta que uma das primeiras iniciativas, como eu digo, em dezembro, foi, da parte do Plano Tecnológico, o apoio no lançamento por parte do setor privado de pacotes integrados de computadores portáteis e ligação à internet em banda larga. Eu queria perguntar que apoio foi este, que envolvimento é que o Plano Tecnológico teve de facto. Se houver alguma dúvida sobre a pergunta, poderemos naturalmente esclarecer e ajudar com todo o gosto. É que, de acordo com o relatório de progresso do Plano Tecnológico, de julho de 2009, é o último que existe, não saiu mais nenhum, este documento menciona, de facto, na cronologia das iniciativas do Plano Tecnológico, uma das primeiras é, de facto, o apoio neste lançamento do setor privado de pacotes integrados de computadores e ligação à internet em banda larga. É muito fácil verificar que há um parentesco do ponto de vista dos objetivos e do ponto de vista do tipo de iniciativa entre este lançamento por parte do setor privado que o Plano Tecnológico apoiou e aquilo que 2 anos mais tarde viria a traduzir-se no lançamento do programa E-Escolas. Eu gostava que pudesse dar nota sobre esta iniciativa, sobre o papel do Gabinete do Plano Tecnológico, a sua intervenção nesta matéria, que apoio foi este e que contacto é que foi desenvolvido e o papel que desempenhou nessas conversações com as empresas que depois deram origem aos contratos, às negociações e aos acordos formalizados entre estas estruturas públicas, as empresas e o Gabinete.